Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma breve reflexão que vamos fazer ali em Tiago 3,13. Mas primeiramente queria dizer para você um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você verá esse vídeo, mas peço a Deus que em qualquer oportunidade que seja o momento em que o Espírito Santo venha agir em seu coração. Vamos à leitura da palavra? Tiago 3,13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Quem entre vocês é sábio e inteligente? É uma pergunta que instiga o nosso próprio ego, muitas vezes. É uma pergunta que nos confronta sobre quem nós temos sido, principalmente não só conosco, mas com o nosso próximo, com o nosso irmão. E se você quiser tirar essa mensagem de dentro da congregação, a pergunta que fica é: quem você tem sido com aqueles que de alguma forma, em algum momento, se relacionam com você? Nossa, mas a pergunta é: quem entre vocês é sábio e inteligente? O que tem a ver com o que eu estou fazendo? O que tem a ver com como é a minha relação com o próximo? Tem a ver, irmãos, com uma coisa muito importante para nós que cremos e somos fruto do renascimento em Jesus Cristo, o nosso testemunho. E a pergunta que eu queria fazer é: você é sábio? A sabedoria de Deus, ela diferentemente da nossa, ela vem do alto. Ela vem de uma maneira distinta da sabedoria humana. Então, a nossa forma de agir não é a mesma depois que somos atingidos pelo Evangelho. A nossa sabedoria, ela é esvaziada para que a sabedoria de Cristo, que vem do alto, a sabedoria perfeita, venha sobre nós pelo Espírito Santo e nos transforme em nova criatura. Quem quiser se tornar verdadeiramente grande, precisa entender e que precisa estar a serviço dos outros. No reino de Deus é assim. Como Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como está em Mateus 20:16, 25 e 28 também. Tomar o rebanho de Deus com suas dores é um ato de amor. Tomar o rebanho de Deus com suas dores, não por obrigação, vaidade ou oportunidade, mas como Deus quer e nos ensina. Tomar o rebanho de Deus com suas dores, não por ganância, mas por boa vontade, como em 1 Pedro 5,2. Irmãos, não é fácil. Por vezes você vai lidar com pessoas que vão te machucar. Por vezes você vai lidar com pessoas que ainda estão num processo, ainda estão num caminho de maturidade espiritual, maturidade no evangelho diferente. E assim como a palavra diz que Paulo falou em algum momento que quando ele era menino falava coisas de menino e depois quando ele foi adulto, ele falava coisas de adulto, nós precisamos entender que há pessoas que estão na igreja há muito tempo e que ainda são meninos. E falam coisas de meninos e fazem coisas de meninos. Nós precisamos ser dependentes de Deus e olhar para o alto e não para essas pessoas. Mas não quer dizer que tenhamos que ser indiferentes com esses irmãos, não. Nós somos corpo. Aí sim está a nossa sabedoria. Mas uma sabedoria que não é nossa, porque é uma sabedoria contra-intuitiva. O que seu coração diria? O irmão me fez mal. Fulano fala mal de mim pelas costas. Ele que vá para fora. Que caia um juízo sobre ele. Mas não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Porque Ele nos amou primeiro. Amar primeiro significa dizer que não precisamos que o outro nos ame para amá-lo. É difícil, irmãos. Não é fácil. Por vezes,
falar isso sem estarmos verdadeiramente conectados em Cristo, verdadeiramente buscando, orando, lendo a palavra, meditando sobre a palavra, corremos o risco de sermos hipócritas. Por isso que precisamos a todo tempo não buscar a sabedoria que vem do nosso coração, pois o nosso coração é enganoso, mas a sabedoria que vem do alto. Ela que nos guiará pelas veredas estreitas, difíceis, até o caminho para estarmos como nova criatura em Cristo. A sabedoria de Deus ela é distinta, porque mostra como nós somos pequenos. Onde precisamos estar caídos, irmãos, caídos aos pés do Senhor, para que sejamos levantados por sua mão forte. Cuidado, cuidado, irmãos. Cuidado com o que tem sido falado por aí. Você não é o ponto fraco de Deus. Você não é forte, suficiente, capaz de resolver os seus problemas. Não. Infelizmente não. Nós somos pequenos, frágeis, desprezíveis, por vezes gananciosos. Nós somos mesquinhos. Nós somos, irmãos, vasos de barro. E ai de nós se não tivermos na mão do oleiro. Ai de nós se Deus não nos quebrar e para nos refazer da forma que Ele quer e colocar dentro de nós um tesouro que é o Espírito Santo. Ai de nós, irmãos, pois estaríamos perdidos, estaríamos condenados. Ai de nós se não houvesse o sacrifício perfeito na cruz para nos salvar, para nos redimir dos pecados e mediar o juízo de Deus para a redenção. Ai de nós, irmãos, se um dia nós não tivéssemos sido chamados por Deus. Ai de nós, irmãos, se um dia Deus não tivesse ofertado a verdadeira salvação em nossas vidas. E muitos se convencem que são piedosos, que são humildes. Mas a falsa humildade, irmãos, é uma das piores soberbas. Não há quem seja humilde. Ninguém é humilde. Apenas aqueles que são atingidos pela graça são primeiro humilhados pelo Senhor para assim servirmos e assim nos caminhar em humildade. Como está em Isaías 2:11. Irmãos, o que Tiago está falando aqui é muito sério. Porque muitas vezes nós queremos ter uma capa, nós queremos ter uma estrutura de piedade, uma estrutura de religiosidade, mas é por hipocrisia. Nós não estamos fazendo diferente do que os fariseus fizeram na época de Cristo. Porque eu vou na igreja todos os cultos, eu participo disso, eu ajudo uma pessoa que precisa, eu dou uma cesta básica. Irmãos, o que é isso, irmãos? O que é isso, irmãos? Vocês já viram na palavra alguma vez Jesus dar cura, Jesus proferir um sinal de maravilha, Jesus fazer um milagre, sem antes entregar uma mensagem? Sem antes confrontar aquela pessoa? Sem antes entregar algo que vem do céu? Se nós queremos verdadeiramente ser sábios, nós precisamos nos entregar por completo ao Espírito Santo e buscar essa sabedoria do alto e não de nós. De nós mesmos, nós temos a oferecer o que a Deus? Pecado, fraqueza, arrogância, soberba. O primeiro passo, irmãos, para o arrependimento é termos a humildade de entendermos o que somos, mas termos a esperança e a alegria em Cristo que Ele nos fará nova criatura, como tem nos feito. As coisas boas que nós fazemos em espírito não vêm de nós, vêm pela graça, irmãos. Nós precisamos entender e lembrar disso. E se a graça de Deus um dia te alcançou, e se o Espírito Santo tem moldado sua vida, tem te quebrado, tem te humilhado para que você possa estar nos caminhos de Deus, glória a Deus. Ore para que sim também seja com teu irmão. Olhe teu irmão com um olhar de compaixão. Irmãos, se Deus, na sua infinita glória, não nos lançou ao juízo eterno de imediato,
Quem somos nós para lançarmos os nossos irmãos para a cova? Quem somos nós? Tiago adverte para que também não busquemos por nós mesmos cargos na obra de Deus. Não se é dado pelos homens, irmãos, mas pela direção de Deus. Ele é quem escolhe, prepara, levanta em meio ao seu povo os seus eleitos para a obra. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, como está em Romanos 11:36. Há pessoas que por vezes se encantam com cargos eclesiásticos, pensam que assumindo certo cargo, assumindo certa direção, vão ser mais relevantes na obra. Irmãos, cuidado. Que muito é dado, muito é cobrado. Cargo eclesiástico não é título. Não é título. E quanto mais se quer ser grande na obra de Deus, significa dizer ser menor. Porque no reino de Deus, não importa que nós cresçamos, mas que Ele cresça. Advertiu Jesus aos discípulos quando discutiam entre si quem seria o mais sábio, o mais preparado para exercer o ministério. Isso aconteceu lá em Lucas 22:24. Mas ali nós vemos que a real sabedoria ela é apresentada e subverte a lógica humana. O maior será como o menor. Lucas 22:24 e 26. O ego, a vaidade são perigosos, a ponto de se infiltrarem até mesmo como zelo espiritual. Você sabia que você pode ser um idólatra? Você sabia que você pode estar idolatrando a religiosidade? Isso vale para todos nós, eu me incluo nisso, irmãos. Precisamos nos autoexaminar, precisamos orar a Deus e dizer: Deus, revela a mim, mostra, Espírito Santo me incomoda, para que eu veja, para que caia as escamas dos olhos e nós tenhamos a consciência do que estamos fazendo. Você está indo para a igreja, nós estamos indo para a igreja para cultuar a Deus, para adorar a Deus, ou para parecermos justos? Ou para espiar a nossa consciência do que temos feito? Qual o seu propósito indo à igreja? Qual o seu propósito, irmão, jejuando? É um jejum igual ao dos fariseus, como está lá em Isaías. O que você tem feito, irmão? O que eu tenho feito também? O que todos nós temos feito? A quem você tem servido? A você mesmo? Ao seu ego? Ou a Deus? Assim como fariseus em falsas boas ações também. Mateus 6:1. Assim como os religiosos com jejuns de hipocrisia para aparentar santidade, como já falei, está em Isaías 58:4. Nós precisamos estar vigilantes, irmãos. Vigilantes. Essa verdade é dura, é muito dura, não é fácil, nos confronta. Mas o evangelho é isso, irmão. Mas só os que se alimentarem da palavra de Jesus e não das obras dos homens é que se sustentarão na presença de Deus, como diz em João 6,60. Essa mesma vaidade, esse mesmo ego, essa falsa sabedoria é o que fez Jesus lamentar: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Mateus 23:37. Nós temos apedrejado, por vezes, aqueles que nos têm dito palavras que nos confrontam. Nós temos buscado, por vezes, um evangelho doce, fácil, de porta larga. O que nós temos feito? Nós temos contestado, nós temos alinhado, colocado num caderninho de juízo, apontado o dedo dentro dos nossos irmãos. O que você tem feito a respeito disso? Você tem orado pela vida daqueles que você tem entendido que estão enfraquecidos? Ou você tem apedrejado eles? É preciso certificar as nossas motivações dos nossos atos, e não os atos somente. A sabedoria do mundo, ela exalta o homem, irmão. Mas ela é louca
1 Coríntios 1, 18, 20 e 21. A sabedoria do mundo é louca. Ela exalta a si própria. Ela não rende a Deus a sua verdadeira glória. Ela nos diz que somos grandes, que somos maiores, que muito podemos. Mas, irmãos, nada vem da força dos nossos braços. Tudo vem de Deus, tudo vem do alto. Do alto vem o nosso socorro. Do alto vem a nossa sabedoria. Jesus, sendo Deus e sendo homem, lavou os pés de seus discípulos, enquanto Deus fez-se servo para ser sacrificado por amor. João 13, 5. Irmãos, se nós não entendermos isso, nós não entendemos o Evangelho. Jesus escolheu os improváveis, os desprezados, aquelas coisas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie da presença de Deus. 1 Coríntios 1, 28, 30. É por isso, irmãos, que por vezes não vamos entender. Como que aquele irmãozinho que muitos julgam que é mais incapaz que o outro, ele é cheio do poder de Deus. Por quê? Porque ele se entrega. Porque ele é humilde. Porque ele lê a palavra. Porque ele não só lê a palavra, mas ele busca entendimento. Porque ele não só busca entendimento, como ele busca viver o Evangelho. Como ele busca viver o Evangelho, ele busca viver aos pés do Senhor. E a sabedoria não vem dele, vem do alto. Porque ele jejua. Porque ele ora. Ele busca intimidade com Deus. Ele medita dia e noite na palavra. Isso não é religiosidade, irmãos. Em tudo que você faz, em tudo que eu faço, nós podemos glorificar a Deus. No nosso trabalho, nós podemos glorificar a Deus como? Sendo um testemunho reto. Dando uma palavra reta. Uma palavra oriunda da sabedoria de Deus, a palavra. Assim disse o Senhor. Mas aquele que se glorie nisto, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. Ficamos felizes quando outros estão sendo bem-sucedidos? Ou nós temos críticas e inveja? Nós entristecemos quando alguém falha? Ou ficamos contentes? Oramos por quem nos feriu? Ou alimentamos mágoa e rancor? Se pedirmos a sabedoria do mundo para entrar em nossas vidas e no ministério, o que veremos é promoção pessoal, glorificação do homem, negócio. Veremos a homens e não a Cristo. A palavra não será suficiente nunca, mas se desejar, sempre, Jesus e mais alguma coisa. Jesus e a admiração. Jesus e a popularidade. Jesus e o reconhecimento. Jesus e o microfone. Jesus e o ministério de louvor. Jesus e o cargo na igreja. Quem que você tem buscado, irmão? A Cristo, verdadeiramente. Tem uma frase de Calvino que é: Deus cobre sob as asas de seu cuidado cada uma de suas criaturas, e a palavra está permeada disso a todo tempo, irmãos. Deus nos cuida com zelo e com amor. E nisto, nós podemos ver a sua palavra, o exemplo a ser seguido. Não imitar o homem, mas imitar a Cristo, aquele que detém a real sabedoria. E para fechar esse vídeo que acabou ficando longo, eu quero deixar essa reflexão para você. Nós temos sido sábios? Qual sabedoria nós temos buscado? Por quê? E por quem? Que Deus abençoe sua vida enormemente. Que a palavra de Deus venha permear o seu coração. Que você tenha um dia, uma noite maravilhosas, abençoadas por Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos.